Olá, família, graça e paz. Prepara sua Bíblia, pega papel, pega caneta, porque nós estamos numa série de devocionais no livro de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 10. Olha que texto lindo sobre Cornélio e Pedro. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Olha como começa esse texto. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Nós estamos falando aqui, tá, de um gentio. Quem eram gentios? Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. Tá ok? Então, e aí você precisa entender que para o judeu, um judeu não podia nem entrar na casa de um gentio, não podia almoçar com o gentio, não podia fazer refeições com o gentio. O gentio era uma pessoa imunda, foi uma pessoa que não foi escolhida. Isso é a concepção judaica, tá? Da religião. O gentio não foi escolhido por Deus. Essa era a concepção. Só que nós estamos aqui no livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. E é exatamente isso agora que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos, né? Através do Espírito Santo. Então, havia esse homem, Cornélio, centurião. Era um homem de alta patente do exército. Ele tinha 100 homens ao seu comando, tá? Mas ele era conhecido só por isso? Não. Ele e toda a sua família eram religiosos. Mas Jesus combateu os religiosos constantemente. Calma aí. Mas ele não era só religioso. Aqui a Bíblia está querendo apresentar agora que além de religioso, ele era temente a Deus. Só isso? Não. Dava muitas esmolas. Então, era um homem de coração bom. Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, ele não era apenas um homem religioso. Ele era religioso porque ele apresentava a religião de uma forma. Mas ele era temente a Deus. Dava muitas esmolas, tá? Não é pouco, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Tá? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Olha o que o texto está mostrando, um homem gentil, mas que era temente a Deus, um homem que era religioso, dava muitas esmolas, orava continuamente a Deus. E aí Deus também fala com ele. Quem fala com Deus, Deus fala com ele. É entender que quem tem uma vida de oração é uma via de mão dupla. Ó, você fala com Deus e Deus fala contigo. Deus deu uma visão para ele. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, conhecia. Era conhecido do céu. Quem é temente a Deus e ora continuamente é conhecido pelo céu. Cornélio, no fundo chamou homem. Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta. Opa! Orar e ajudar o próximo sobe como oferta a Deus, tá? Subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Porque nós também precisamos entender que nós não podemos ficar presos a anjo. Tem a galera que é presa a anjo, né? Anjo é mensageiro. Então o mensageiro tem uma missão. Qual é? Parece até redundante. Entregar mensagem. Entregou a mensagem, o anjo não precisa ficar não, gente. Não porque eu estou andando com o anjo para cima, estou andando com o anjo para baixo. Não estou dizendo que isso não exista, tá? Mas o anjo ele vem para entregar a mensagem, ele não vem para ficar andando com a gente. O anjo entregou a mensagem e foi. E Cornélio ficou preso ao anjo? Não, Cornélio ficou preso à mensagem. Você consegue entender isso? Porque tem a galera que está presa às manifestações, mas não estão presos à palavra. Estão presos aos movimentos, mas não estão presos àquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus já designou através da sua palavra, a palavra Bíblia, através da palavra profética que Deus liberou.
Você consegue entender isso? Onde se foi? Cornélio chamou os 2 seus servos, um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou-os a... Cornélio não pergunta o porquê. Não pergunta o porquê, não pergunta onde. Mas por que vai ser isso? E se não der certo? Ai meu Deus, não tem isso. Ele recebeu a palavra, acreditou e agiu. É receber a palavra e agir. Porque aquele que prometeu, ele cumpre. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, né, era distante, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Né? Teve uma visão. Viu o céu aberto a algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo, deixa eu virar aqui, contendo uma espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Olha a diferença. Do outro lado tem um gentio, que ele vê um anjo, ele na mesma hora não questiona, age. Aqui tem um apóstolo que teve experiências com Deus. Está tendo uma visão também. A visão está dando uma ordem para ele. Levante-se, Pedro, mata e coma. E está o apóstolo debatendo. De modo nenhum. E olha, engraçado, ele nem questiona. Ele já está dizendo o seguinte: eu não vou fazer isso não. Eu, de modo nenhum. De maneira nenhuma. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro falou que ia comer. Aconteceu por 3 vezes. A voz foi embora. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, ainda estava entendendo a visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão Pedro e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens, agora de novo, agora o Espírito, já é outra coisa. O Espírito deu a visão e agora o Espírito está dizendo de novo a Simão: Simão, 3 homens estão procurando você. E é preciso entender, a minha palavra não é de crítica a Pedro não, tá, gente? É desmerecendo a Pedro. Tanto é, Pedro é homem de Deus, que o Espírito fala de novo com ele. Ele tem sensibilidade para ouvir, para ver Deus numa visão e também para ouvir a voz do Espírito Santo de novo com ele. Eu estou falando que tem pessoas que são usadas por Deus e estão questionando. Estão questionando porque estão presas a dogmas. Estão presas a paradigmas passados. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. E isso é coisa linda, tá, gente? Quem está falando aqui não é Cornélio, são os homens que ele enviou. Ou seja, Cornélio não precisa testemunhar por si mesmo. São pessoas que precisam falar a seu respeito. Você consegue entender isso? Você não precisa falar de você, nem devem falar de você. São as pessoas que devem falar a seu respeito. É respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. Eu quero convidar você a continuar a ler essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Aqui, resumindo, era Deus mostrando para Pedro: Pedro, aqueles que você considerava imundo, eu escolhi todos são meus. Tá? A base de tudo está nesse versículo aqui, ó, versículo 15. Não chame de impuro ao que Deus purificou. Não diga que é improvável aquele que Deus purificou. Não diga que é impossível aquilo que Deus tornou possível. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Então, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvi-la. E eu te espero com muito carinho no próximo vídeo.